Gente, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei. É engraçado que a gente vai vendo as coisas, a gente vai lembrando, né, da nossa vida, assim. Eu tava assistindo um negócio do Japão, na verdade, nem um negócio do Japão, eu tava consumindo a Aki do Japão. É que eu acho que eu tô encantada com essa mulher demais, mas enfim. E é engraçado que eu tô consumindo muita coisa, assim, do Japão, né? E eu até gravei um vídeo sobre o Japão, sobre uma questão X do Japão. E eu tô vendo que tanta gente tá falando do Japão, que engraçado, assim, até no urbanismo. Eu acompanho um canal de um holandês e ele tava falando do urbanismo do Japão ou de Tóquio, eu não me lembro muito bem, mas enfim. E aí, a Aki fez um vídeo sobre coisas que ela detesta no Japão, do comportamento do japonês, né? E ela falou duas coisas que eu falei, caraca, é verdade absoluta que aqui no Brasil isso acontece. Ela tava falando que ela odeia as pessoas que se comportam como burô. Mas o que que é esse burô? Ah, eu não lembro se é burô esse nome, tá? Mas o mangá no Japão assim, é uma coisa muito forte. E o mangá é quase que a Globo do Japão. Tipo, eles ensinam e desensinam as pessoas. Ensinam tanto coisas boas quanto ruins. E os japoneses, eles seguem o que os mangás fazem, sabe? É tipo o brasileiro assistindo Globo, que fica imitando tudo que a Globo faz, enfim. E ela tava falando que as mulheres, elas gostam de imitar as menininhas do mangá, que falam desse jeito, da risadinha desse jeito, toda infantilizada. E bate palminha, e faz os pezinhos. Ela falou, eu odeio. E eu odeio gente assim também, cara, seja natural. E ela me fez lembrar de uma coisa. Eu tenho uma amiga que de infância, literalmente, assim, de amiga de infância. E ela, desde muito novinha, era apaixonada por mangá. Ela era louca por mangá. Lembra da Sakura, do desenho Sakura? Eu conheci Sakura por causa dela, passava na Manchete. Ela assistia Sakura na Manchete. E depois acho que passou pra Rede TV, enfim. Então tudo que é mangá, ela assistia. Cara, quando apareceu o desenho lá do Pikachu, que eu não lembro o nome daquele desenho, Pokémon, ela assistia Pokémon desde que Pokémon caiu aqui no Brasil, sabe? Depois virou moda e tal. Então, ou seja, Pokémon, pelo menos aqui no Brasil, tá uns 500 quinqualhões de ano. E ela era completamente infantilizada mesmo. Assim, ela sempre foi muito infantilizada. E talvez não seja porque ela seja filha única, não. Eu acho que é por causa disso, acho que é por causa dos desenhos mesmo. Que ela era tudo assim, sabe? E falava com uma facinha assim. Cara, e ela era muito obcecada por mangá, ela tinha tudo de mangá, sabe? E até nesses eventos de anime, que hoje em dia é moda, mas ela ia uns 300 anos atrás, cara, eu achava tão ridículo, achava tão infantil. Uma mulher de 20 anos se vestindo desse jeito, nesses negócios. E toda a galera que curte mangá é muito infantil, assim, ao extremo. E uns macacos velhos fica infantilizados, porque quer imitar esse povo do mangá. E aqui falando exatamente as mesmas coisas que as mulheres querem ser, eu acho que é burô que chama. E ela falou um negócio, cara, que eu lembrei também de outra coisa do Japão, do comportamento do japonês. Não sei se algumas pessoas aqui vai lembrar que o Japão, na época que o Japão tinha um boom, né, no mundo, assim, a gente consumia muita coisa do Japão, né, os meninos tinham o Atari, então na minha casa, assim, teve o Atari, teve tudo, tipo, todo tipo de videogame japonês teve na minha casa, né, quando eu morava todo mundo junto. E o meu irmão e todos os meninos consumiam muito desenhos japoneses. E não sei se vocês lembram do Jaspion, dos heróis japoneses, né? Que viravam robôs. Do Jiraiya, Jaspion. Acho que meu irmão até assistiu o Nationaru Kido. Eu não assisti isso, mas eu lembro do Jiraiya e do Jaspion. Porque eu assisti Jaspion e Jiraiya. E quando eu era criança, gente, eu tinha 3 anos de idade. Eu achava o Jaspion o homem mais lindo do mundo. E eu acho o homem japonês lindíssimo mesmo, né? eu amava Jaspion. Eu tinha 3 anos de idade, 2, 3 anos, eu lembro disso direitinho. E aí, chegou a época do Dragon Ball Z. Não sei se você... Hoje em dia tá muito na moda a galera falar do Dragon Ball, tal, nenenê, né? Mas o Dragon Ball, aqui no Brasil, é muito velho. Como meu irmão era mais velho, ele levava os amigos homens. Então, eles iam assistir Dragon Ball na minha casa. Ou na minha casa, ou na casa do Fernando. Que era na casa da frente, né? Era na Band o Dragon Ball, gente. E a Aki tava falando, né? Que ela detesta
a encenação do japonês. Ela fala que os japoneses encenam muito mal. E realmente, assim, Pelo menos a atuação coreana, gente, é péssima, péssima. Eu já assisti 2 novelas coreanas, assim, caraca, surreais, assim, os atores. Pareciam pessoas, assim, parece que eu tava vendo gente de verdade, assim, sabe? Muito parecido com os russos interpretando. Os russos são maravilhosos interpretando, os russos e os coreanos, e os ucranianos. Mas você vê um monte de coisa aí coreana que tá na moda, cara, eles são muito forçados, muito, assim. num nível estratosférico. Que ela tava falando que os japoneses, eles são extremamente forçados e eles berram muito pra chamar atenção. E que ela detesta. E aí eu lembrei de uma coisa, ela tava falando, vocês lembram do Dragon Ball? O Dragon Ball grita muito, né? E no Japão se grita muito pra qualquer coisa, assim, sabe? E ela falou, vocês lembram do Dragon Ball como que eles gritam? E aí eu falei, cara, é verdade, no Dragon Ball se grita muito. Eu não assistia Dragon Ball, né? Eu não acompanhei nada quase de Dragon Ball. Foi por osmose, né? Por livre e espontânea obrigação que eu assistia Dragon Ball, porque meu irmão e os amigos dele, nossa senhora, e meu cunhado assistiam, assim. Eles eram doentes por Dragon Ball Z, sério. E, cara, como eles gritavam. Tudo era Kame, Kame, ha. Eu lembro disso, e eu lembro do Majin Buu, porque o Majin Buu, ele era gordinho, e ele gostava de bolacha, de biscoito. E o meu pai, ele era gordinho e rosa também. Meu pai era super branco. E ele era meio rosado, assim, de tão branco que ele era. Então todo mundo falava que meu pai era o Majin Buu, né? E aí eu lembrei disso, assim. E, cara, como o Dragon Ball gritava, como aqueles caras berravam pra fazer qualquer coisa. Tudo era um grito, tudo era um berro, assim. E eu não lembrava disso. Eu falei, quando ela falou isso, eu falei, gente, é verdade. Pelo menos no Dragon Ball se gritava muito. E é isso, né? Eu vou falando algumas coisinhas que a gente vai aprendendo aqui dos japoneses, porque o japonês do Japão, ele é muito diferente do japonês brasileiro. Eu tinha uma propaganda da Toshiba, da Sen Toshiba, que... Uma propaganda da Toshiba que falava que aquele era japonês de verdade, era o bom de verdade. Parece que os nossos japoneses são os melhores, viu? Mas enfim. E que como realmente as pessoas que assistem as coisas japonesas ficam completamente infantilizadas, ficam bobas, idiotas. Porque eu lembrei da minha amiga e lembrei de todo mundo que minha amiga tinha amizade, que gostava dessas coisas japonesas, como eles eram, cara, me perdoem, mas parecia que um povo de 20 anos se comportava como uma criança de 5, sabe? Pelo amor de Deus. Mas é isso, meus amores, um beijo no coração de vocês.